Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Quantos acharam, digam amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Oremos ao Divino Espírito Santo na interpretação da sua santa palavra. Espírito Santo, estamos aqui para ouvir a tua voz, Senhor. Muito obrigado por tudo que tens feito. Deus, ilumina o nosso entendimento para que possamos, Senhor, entender a tua palavra. Senhor, me use como tem usado, por graça e por misericórdia. Senhor, use minha boca para transmitir a tua palavra à tua igreja, Senhor. Amoleça e sensibilize o nosso coração para estar ouvindo aquilo que o Senhor tem a nos dizer essa noite. É o que eu peço de ti, já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, dando continuidade à nossa série de exposição no Apocalipse a respeito das 7 cartas que o próprio Cristo envia por meio do seu apóstolo João às 7 igrejas da Ásia. E estamos agora na 4ª carta, que é a carta destinada à igreja de Tiatira. Já passamos pela igreja de Éfeso, já passamos pela igreja de Esmirna, já passamos pela igreja de Pérgamo e atualmente estamos na igreja de Tiatira, estudando essa carta e tirando para nós lições preciosas para o nosso dia a dia. A carta que Jesus enviou à igreja que estava em Tiatira é a maior entre todas as outras cartas. Se os irmãos notarem, a leitura foi um pouco mais extensa do que os demais dias, porque Jesus dedica aqui cerca de 11 versículos para falar com essa igreja que está na cidade de Tiatira. Ou seja, é a maior carta entre as demais. Essa informação é interessante, irmãos, porque isso nos mostra que Jesus tinha algumas coisas a mais para falar a essa igreja. E essa igreja, ela estava localizada numa cidade chamada de Tiatira. A palavra Tiatira, no grego, ela tem um sentido de aflição, ou dor ou aflição. Em relação às outras cidades que nós já aqui meditamos, cidade de Éfeso, Esmirna, Pérgamo e etc., em relação a essas demais cidades, a cidade de Tiatira não era tão grande, nem tão expressiva quanto essas cidades, né? Tiatira, ela foi fundada por Seleuco I, por volta do ano 300 antes de Cristo. Então, 3 séculos antes de Cristo vir, essa cidade de Tiatira já tinha sido fundada. Ela não era um centro religioso tão importante quanto das outras cidades. Quando nós estudamos aqui Éfeso, estudamos Esmirna, estudamos Pérgamo, vimos que cada uma delas era centros de adorações muito importantes para o paganismo daquela época. Mas Tiatira não era esse centro tão importante, né? Mas ela era conhecida por uma outra área, né?
as demais igrejas que nós estudamos, a cidade onde essas igrejas estão, elas eram conhecidas pelas idolatrias, pela adoração ao imperador, pela adoração a outras divindades, templos construídos a outras divindades, mas a cidade de Tiatira, ela era amplamente conhecida por ter uma importante indústria de tecidos. Então essa era uma grande fábrica, ou uma grande indústria, uma grande atividade na cidade de Tiatira, era a indústria de tecidos. Mas havia também um segundo nicho, uma segunda área, né, um segundo sindicato, se podemos assim dizer, que era a fabricação de metais de fundição. Na cidade de Tiatira havia muitos artesãos que também estavam envolvidos com a indústria de tecidos, mas também estava envolvido com a questão da fundição, de usar os metais como o cobre, o latão, para fazer algum utensílio, para fazer algum objeto. A cidade de Tiatira, ela era amplamente ou grandemente conhecida pela sua larga fabricação de roupas, de tecidos, de tinturaria. A cidade de Tiatira era muito conhecida também pela sua tinturaria. Ela fabricava roupas de lã, roupas de linho, roupas de couro. Havia muitos curtidores na cidade. Então, era uma grande indústria têxtil, né? Era uma grande indústria têxtil. Em Atos capítulo 16, versículo 14, somos informados que a irmã Lídia era da cidade de Tiatira e ela era vendedora de púrpura. Ou seja, de um tecido de cor de púrpura. Então isso nos mostra o quanto essa cidade estava associada com a produção de tecidos e de tinturaria. Como citamos também, esse é o primeiro nicho, é o primeiro sindicato muito grande, a atividade monetária muito expressiva na cidade de Tiatira. Mas havia o segundo, que era a indústria, né, ou a fabricação da fundição, né, a questão de fundição ali de metais para a fabricação de objetos. E um dos metais muito trabalhado na cidade de Tiatira era o bronze. Os fundidores ali daquela cidade trabalhavam com o bronze, fazendo lanças, fazendo objetos variados, utensílios para dentro de casa. Isso nos mostra que a cidade de Tiatira também era uma grande indústria, né, dos metais, né, da fabricação ali da fundição. Então era um importante centro comercial, né? A gente podia dizer que havia dois eixos econômicos na cidade, né? Nós pudéssemos olhar aqui para São José da Lapa, o eixo econômico de São José da Lapa seria a extração de minério, né? Porque nós temos duas grandes empresas, tanto a ICAL quanto a Belocal, estão associadas à extração de minério, de cal, desses utensílios, dessas questões minerais aí. Então, essa é a economia aqui do nosso município, né? Mas em Tiatira havia dois eixos, que eram a fabricação de tecidos, né, a tinturaria, e também a relação dos fundidores, né, da fundição que trabalhava com metais. A principal, irmãos, divindade adorada na cidade de Tiatira era o deus Apolo, né? E o deus Apolo, ele era considerado como filho de Zeus, né? E Zeus, para quem aqui gosta um pouco da cultura grega, né, e etc., sabe que Zeus era a principal divindade do panteão grego. Zeus era a principal divindade. E Apolo, a divindade que era adorada em Tiatira, era tida como filho de Zeus, né? Essa informação é relevante. Guarde ela, porque nós estaremos explorando ela um pouco mais à frente. Então, irmãos, era uma cidade pequena, mas tinha uma grande importância, tanto econômica quanto também religiosa para o Império Romano, né? Nós não sabemos quando essa igreja foi fundada em Tiatira, mas Jesus mandou uma carta para ela. Jesus mandou uma carta para a igreja que estava em Tiatira, elogiando ela em alguns pontos e criticando ela em outros pontos, como é o padrão que vemos aqui, como ele faz para as outras cartas. Ele elogia algumas e ele critica outras, né? Outras questões. No versículo 18, começando agora a nossa exposição, versículo por versículo, o versículo 18, Jesus se apresenta a essa igreja. Ele começa a falar dele. Ele fala de 3 características a respeito de sua pessoa. Quantas características? 3. Primeiro ele vai dizer, ele é o Filho de Deus. Segunda característica, ele tem os olhos como chama de fogo. E a terceira característica, ele tem os pés semelhantes ao latão reluzente, ou ao bronze. A palavra latão também pode ser traduzida aí por bronze. Cada uma dessas designações faz referência a alguma característica da natureza de Jesus.
Na cidade de Tiatira, como já foi dito, o Deus adorado era o Deus Apolo. E ele era adorado como o Filho de Deus, o Filho de Zeus. Mas Jesus, nesse verso, está dizendo que ele é o verdadeiro Filho de Deus. Isso faz a referência aqui à divindade de Jesus. Em outras palavras, Jesus é o único Filho de Deus. Filho com F maiúsculo, porque nós somos filhos de Deus com F minúsculo. Mas filho com F maiúsculo, ou seja, da mesma substância, da mesma essência, da mesma identidade, da mesma natureza, somente Jesus é Filho de Deus, porque ele é da mesma substância que o Pai. Então, quando ele fala à igreja de Tiatira, isso diz o Filho de Deus, ele está contrapondo a ideia da divindade que era adorada na cidade, que era Apolo, que era chamado de Filho de Deus, por ele ser atribuído a ele a filiação ao Deus Zeus. E Jesus disse, não, eu sou o verdadeiro Filho de Deus, eu sou aquele que é consubstancial ao Pai, da mesma essência, da mesma identidade. Apolo não é o verdadeiro Filho de Deus. Quem é? É o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora, a segunda característica, os olhos como chama de fogo, é uma referência à sua onisciência. Olhos como chama de fogo traz a ideia de que ele está sempre em alerta, sempre aceso, o tempo todo vigilante, o tempo todo observando. Ou seja, Cristo é aquele que vê tudo, sabe de tudo, enxerga tudo, contempla tudo, sonda tudo. E aqui é um atributo da onisciência de Jesus. Onisciência é o atributo incomunicável da divindade. O que significa incomunicável? Ele não transmitiu a mim e a você. Existem atributos da divindade, da natureza de Deus, que ele comunicou a nós. Existem, pastor? Existe. Existe o atributo, por exemplo, do amor. Deus é amor, sim ou não? Sim. E ele comunicou a mim e a você o amor. Então, eu amo, você ama? Existe alguém que você ama na sua vida? Então você tem o amor na sua essência. Então isso significa que Deus comunicou a você o atributo do amor. Mas existem alguns atributos que Deus não comunicou ao ser humano. Como por exemplo, a onisciência. Alguém aqui é onisciente? Alguém aqui é onipresente? Alguém aqui é onipotente? Alguém aqui é eterno? Não. Então esses atributos são incomunicáveis. Imutável, alguém que é imutável? Não tem como, né? Somente Deus é imutável. Então, esses atributos são incomunicáveis, pertencem essencialmente à divindade. E Jesus é aquele que tem os olhos como chama de fogo. Ele vê tudo, ele contempla tudo. Já a terceira característica que o versículo apresenta são os pés como latão reluzente, ou como bronze reluzente. E esse aqui é um trocadilho que Jesus faz. Por quê? Porque Tiatira era um importante centro de fundição de bronze. Era um importante centro de fundição de bronze. Fazia-se lanças com o bronze. Fazia objetos para dentro da casa com o bronze. Então Jesus pega algo da cultura da cidade e aplica a si mesmo como meio de identificação. Mas existe uma verdade espiritual aqui, quando Jesus diz que os pés dele é como bronze reluzente, ou como latão reluzente. Por quê? Bronze é uma referência a juízo. O bronze na Bíblia, irmãos, está associado a juízo, está associado a julgamento, está associado à punição. Bronze na Bíblia está associado à punição. Por quê? Quando você vai lá para o tabernáculo, o altar do sacrifício era feito de bronze. Ou seja, o animal que era colocado em cima do altar para ser imolado, para ser sacrificado, o altar era feito de bronze, para remeter ao quê? A juízo. Porque aquele animal que seria sacrificado no altar, ele morria no lugar de outra pessoa que merecia a punição. Então, bronze na Bíblia fala de punição, fala de julgamento, fala de juízo. O altar do sacrifício era de bronze. A bacia a qual o sacerdote se lavava era de bronze. Então, o bronze na Bíblia está associado a julgamento, está associado a juízo. Quando Jesus diz que os pés dele é como bronze reluzente, ele está querendo dizer, eu sou o justo juiz, eu sou aquele que julga a igreja, eu sou aquele que julgo o mundo. Ele é o que tem os pés como bronze, como latão reluzente.
Em resumo, nesse versículo 18, Jesus está se revelando à igreja de Tiatira como sendo o verdadeiro Filho de Deus e como sendo aquele que tem a autoridade para julgar a sua igreja, porque ele tem o bronze, né? O bronze é símbolo de juízo. Então ele é o que tem a autoridade e ele é o verdadeiro Filho de Deus, que tem a mesma divindade do Pai. No versículo 19, Jesus passa a elogiar a igreja de Tiatira. Jesus elogia Tiatira em 5 coisas. Quantas coisas? 5. Primeiro, Jesus elogia o amor. Depois ele elogia o serviço. Depois elogia a fé. Depois a paciência. E por fim elogia as últimas obras daquela igreja, dizendo que essas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras obras. O versículo 19 diz: eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Ou seja, as 5 coisas que Jesus elogia aqui. Tiatira era um exemplo de uma igreja que trabalhava com a motivação correta, porque a primeira coisa que Jesus elogia nessa igreja é o amor. Olha o texto: eu conheço as tuas obras e o teu amor. Primeira coisa que Jesus elogia é o amor. Ela tinha amor, e este amor levava ela a servir. Por isso a palavra serviço vem depois da palavra amor. Eu conheço o teu amor e o teu serviço. A gente não serve para depois amar, a gente ama e depois serve. A ordem lógica é essa. Só pode servir quem tem amor, irmãos. Só pode servir, só pode fazer alguma coisa quem ama. Isso aqui que é o curioso na carta, é que aquilo que faltava na igreja de Éfeso, o que faltava na igreja de Éfeso? O amor. Faltava em Éfeso, mas havia em Tiatira, que é o amor. Havia em Tiatira. A igreja de Éfeso trabalhava, suava a camisa, só que não tinha amor. Só que aqui a igreja de Tiatira mostra pra gente que ela tinha amor e também tinha serviço. Ela trabalhava na obra do Senhor, ela exercia o ofício, ela desgastava na obra do Senhor com a motivação correta, com amor. Jesus também elogiou a fé dessa igreja e elogiou também a paciência da igreja. Essa igreja demonstrava possuir uma boa fé em Cristo Jesus. Eles eram crentes, irmãos, porque a terceira coisa que Jesus elogia é a sua fé. Então eles eram crentes, tinham uma fé genuína, tinham uma fé verdadeira. Além disso, eles exerciam paciência, que é a quarta coisa que Jesus elogia, a paciência dele. Algumas traduções colocam perseverança em meio às tribulações da vida. Então, neste quesito, Tiatira, assim como Esmirna, é um exemplo de igreja. Por quê? Pois ela sabe sofrer. É um exemplo de igreja que sabe sofrer. É um exemplo de igreja que sabe sofrer as tribulações, as perseguições da vida. Tiatira também é um exemplo, que aqui está a quinta coisa que Jesus elogia, que é a respeito do trabalho, do esforço, da dedicação que ela tem. Tiatira é um exemplo de igreja que trabalha cada vez mais na obra do Senhor. Ela trabalha cada vez mais. Jesus elogia essa igreja dizendo que as suas últimas obras eram mais numerosas do que as primeiras. A tradução NAA, ou a tradução Almeida Revista Atualizada, coloca isso, que as suas obras são mais numerosas, as suas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Isso nos mostra, irmão, que Tiatira estava trabalhando mais do que antes. Tiatira era uma igreja que trabalhava mais do que antes. Vivia mais em prol da fé, vivia mais em favor do reino de Deus, muito mais do que antes, quando eles começaram na fé. Ela estava lutando mais, resistindo mais, e a cada dia ela prosperava no trabalho, na obra do Senhor. Por isso, a quinta coisa que Jesus elogia nela são as suas últimas obras. Ele vai dizer: e as tuas últimas obras são mais, ou são mais numerosas do que as primeiras. É uma igreja que evolui. É uma igreja que trabalha mais. Isso é maravilhoso, irmãos. Pois a igreja em Tiatira não estagnou nas primeiras obras. O nosso problema, às vezes, é estagnar nas primeiras obras. É parar nas primeiras obras e não progredir para que essas obras cresçam, evoluam, amadureçam, prosperem, aumente. A igreja de Tiatira, ela avançou, ela progrediu. E o que me chama a atenção é que ela fez isso sem perder o amor, sem perder a fé,
sem perder a paciência na obra do Senhor. O maior desafio da igreja do século 21 é trabalhar cada vez mais para Deus, sem perder o amor, sem perder a fé e sem perder a paciência. Porque, irmãos, nós corremos o risco de trabalhar para Deus mais do que fazíamos antes. Glória a Deus. Mas o problema é quando se perde o amor, quando se perde a fé e quando se perde a paciência, a perseverança na obra do Senhor. Aí está o problema. Tiatira não perdeu essas coisas e nós também não podemos. Devemos trabalhar mais na obra do Senhor? Com certeza. Você deve evangelizar mais do que você evangelizava, orar mais do que você orava, visitar mais do que você visitava, fazer mais do que você fazia. Com certeza, a sua vida cristã precisa progredir, mas sem perder o amor. Existe um grande defeito em nós, muitas vezes, irmãos, é que fazemos as coisas às vezes sem o devido amor, sem a devida fé, sem a devida paciência naquilo que estamos fazendo, né? A igreja de Tiatira estava trabalhando bastante para o reino de Deus. A igreja de Éfeso, ela trabalhava para Deus, mas tinha perdido o amor. Ela tinha perdido o amor. Tiatira, pelo contrário, trabalhava ainda mais para Deus, sem, contudo, perder o amor. Perder o amor, irmão, é perigoso demais. E nós vimos na igreja de Éfeso que pela falta do amor, ela estava sendo condenada. Pela falta do amor. Era excelente em tudo, fazia tudo certinho, mas tinha um detalhe: faltava o primeiro amor na igreja de Éfeso. Mas a igreja de Tiatira não. A igreja de Tiatira é elogiada por trabalhar com amor. Só que nem tudo são flores, irmãos. Nem tudo são flores. A partir do versículo 20, Jesus passa a tecer duras críticas contra essa igreja. Jesus passa a apontar as críticas ou aquilo que ele tem contra essa igreja. E a única crítica, preste atenção nisso, a única crítica que Jesus tem para com essa igreja é a sua tolerância para com Jezabel. Veja o versículo 20. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Havia apenas uma coisa nessa igreja que Jesus está apontando e criticando ela. Havia uma mulher na igreja de Tiatira que se autodeclarava profetisa. Aí tem um problema já. Quando alguém se autodeclara alguma coisa, você já pode ver que tem algum problema. Ah, eu sou apóstolo. Ah, eu sou profeta. Ah, eu sou doutor honoris causa. Quando a pessoa começa a se auto-intitular, você vai você vai numa igreja de esquina aí, você chega lá dentro, quem é o pastor da igreja? Fulano de tal. Você chega lá, quem te consagrou? Não, ninguém me consagrou, não. Eu recebi a revelação de Deus que eu seria pastor. Então tem algum problema, irmãos, né? Porque a transmissão de autoridade era feita pela imposição de mãos. Então, para que eu estivesse aqui, alguém pôs a mão sobre a minha cabeça. E antes de mim, alguém pôs na mão de quem pôs a mão na minha cabeça. E assim foi, até regredir. Então, quando a pessoa se auto-intitula, tem um problema. E aqui essa mulher se auto-intitulava profetisa. Ela dizia que ela era profeta na igreja. Mas o problema é que ela levava o povo à prostituição e à idolatria. A versão NAA desse mesmo versículo diz que essa mulher seduzia, no local de engano, aqui de engane, né? A palavra que a NAA coloca é seduzia, ela seduza os servos do Senhor, ela seduzia os servos do Senhor para que eles viessem a praticar a prostituição e a comer as coisas sacrificadas aos ídolos. A igreja de Tiatira, irmão, trabalhava com amor, tinha fé, tinha paciência, mas tolerava Jezabel. Tolerava Jezabel. A palavra tolerar aqui no grego traz o sentido de permitir que alguém faça o que deseja sem impedimento. Eu vou repetir. A palavra tolerar aqui no grego significa permitir que alguém faça o que deseja sem impedimento. Esse é o sentido da palavra tolerar aqui. Então essa mulher, que é chamada por Jesus de Jezabel, ela fazia o que desejava na igreja e não recebia nenhum impedimento. Esse é o sentido de tolerar aqui. Ela não era impedida. Ela fazia o que queria e não era impedida.
Por isso, Jesus critica o quê? A existência dela na igreja? Não, Jesus critica o quê? A tolerância para com ela. Preste atenção. Jesus está criticando a igreja de Tiatira por tolerar Jezabel, por permitir que ela faça o que deseja na igreja, por permitir que ela viva do jeito que ela quiser na igreja e faça o que desejar. É provável, irmão, que o nome dessa mulher não fosse de fato Jezabel. É provável que o nome dela não fosse Jezabel. Mas por que Jesus chama ela de Jezabel? Para entender isso, nós precisamos voltar lá no Antigo Testamento. Quem era Jezabel? Jezabel era a esposa do rei Acabe. A Bíblia diz que essa mulher levou o rei Acabe a adorar o Deus Baal e a pecar contra Deus. Tem um texto, irmão, que gela a minha espinha. Gela a minha espinha. Abre para mim, por gentileza. 1 Reis, capítulo 21, versículo 25. 1 Reis, capítulo 21, versículo 25. Esse texto me chama muita atenção. 1 Reis 21, 25. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Porque Jezabel, sua mulher, incitava. O que a mulher fazia? O incitava. O que é incitar, irmão? É estimular. É botar para frente. Vai, faz, vai. Estou com você, faz isso mesmo. Só que ela estimulava para o mal. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Porque, olha o motivo aqui. Olha a causa aqui. Jezabel, sua mulher, o incitava. Então, irmãos, Jezabel incitava o rei Acabe a fazer o que era errado aos olhos do Senhor. Jezabel também matou muitos dos profetas do Senhor Jeová. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 4, afirma que ela matou muitos profetas do Senhor. Tanto que Obadias teve que guardar ou esconder alguns profetas e sustentar eles com pão e água. Porque Jezabel estava matando quem se dizia profeta de Jeová, Jezabel estava matando. E em 2 Reis, capítulo 9, versículo 22, diz que Jezabel cometeu muitas prostituições e feitiçarias. 2 Reis 9, 22. Então Jezabel é o espectro da maldade. Jezabel é o exemplo da mulher que leva o homem à ruína. É o tipo de mulher que leva o homem a pecar contra Deus. É o tipo de profetisa que destrói o povo do Senhor. Por isso essa mulher que Jesus está criticando aqui na igreja de Tiatira, por isso que ela é chamada de Jezabel. Porque o comportamento dela é igual ao comportamento da mulher do rei Acabe. É igual ao comportamento de Jezabel do Antigo Testamento. Essa mulher tinha a mesma personalidade que a rainha Jezabel. Ela estava matando a igreja espiritualmente e levando algumas pessoas para a prostituição e para a idolatria. Por isso ela é chamada de Jezabel. Não que o nome dela fosse de fato Jezabel, mas é porque a prática dela se assemelhava a Jezabel do Antigo Testamento. Mas sabe o que é curioso? Ela se dizia profetisa, mas levava o povo para a imoralidade. Se dizia profetisa, mas era usada pelo diabo. Se dizia boca de Deus, mas era boca das trevas. Se dizia um atalaia de Deus, mas era usado pelo diabo para transmitir coisas demoníacas no meio da igreja. Esse é o espírito de Jezabel. Esse é o espírito. Esse maldito demônio ainda tem tentado seduzir os cristãos no século 21. E infelizmente existem algumas igrejas que têm tolerado o espírito de Jezabel em seus meios. Muitas igrejas, infelizmente, têm tolerado esse espírito diabólico e demoníaco no meio da igreja. A aparência até parece de profeta, mas a linguagem é de demônio. O rosto parece de profetisa, mas o coração é de Jezabel. Nós não podemos tolerar em nosso meio Jezabel. Tolerar Jezabel na igreja é admitir o declínio espiritual do povo de Deus. Eu vou repetir, tolerar Jezabel na igreja é admitir o declínio espiritual do povo de Deus. E é isso que Jesus está criticando a igreja de Tiatira, por tolerar Jezabel no meio dela. No versículo 21, Jesus disse que deu tempo para essa mulher se arrepender da sua prostituição, mas ela não
se arrependeu. Olha o versículo 21. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Irmãos, é provável, mediante esse texto, pelo fato de dizer que ele deu tempo, é provável que Jesus já tenha dado outras chances para essa mulher. É provável que Jesus já tenha dado alguns avisos para essa mulher, dizendo: ó, Jezabel, tu tá vendo o que você está fazendo, não? É provável que Jesus já tenha dado alguns avisos a ela, tenha puxado a orelha dela algumas vezes. É por isso que ele diz que ele deu tempo. Jesus já tinha falado outras vezes com ela, mas ela não mudou de atitude. Aí está o problema. Quando Jesus fala, dá oportunidade, concede mais tempo, mas você não aproveita o tempo que ele concede e você não muda de atitude. Aí está o problema. Jesus é longânimo, irmão. O que é longânimo? Ele é paciente. O ânimo dele é longo, é longânimo, espichado, a paciência dele. Mas uma hora a paciência dele se esgota. Uma hora a corda que ele vai dando, ele puxa. Uma hora o copo da ira de Deus se enche e transborda. Ele deu tempo para essa mulher se arrepender, mas ela não se arrependeu. Aprendemos uma verdade a respeito de Jesus. Jesus é longânimo, ele é paciente, ele é tardio em se irar. Mas há uma outra verdade: ele é justo. Ele é justo. E ele não tolera o pecado no meio da sua igreja. No versículo 22, Jesus traz a consequência. E ele fala o que fará com essa mulher. Aqui gela a minha espinha mais uma vez. Jesus disse que colocará essa mulher numa cama. Olha o versículo 22. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Linguagem pesada. Essa mulher seria colocada por Jesus numa cama. Essa linguagem aqui de colocá-la numa cama significa colocar ela numa cama de enfermidade, numa cama de dor. Quando você abre a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 1, você é informado que o rei Acasias, por causa do seu pecado, ficou numa cama de enfermidade. O rei Acasias. Então, colocar numa cama é colocar numa cama de enfermidade, numa cama de dor. Isso nos mostra, irmãos, que uma das consequências que viria sobre essa falsa profetisa era uma enfermidade que o próprio Jesus colocaria nela e deixaria ela numa cama. É Jesus que está dizendo que vai colocar numa cama. Não é o diabo, irmão Hélio, que vai colocar ela numa cama. Não é o diabo, irmão Shirley, que vai colocar ela numa cama. É o próprio Jesus que vai colocar ela numa cama. Eu a porei numa cama. Irmãos, isso aqui é muito sério. Isso aqui é seríssimo. Jesus está dizendo que traria enfermidades e doenças sobre essa mulher, a tal ponto de ela ficar prostrada numa cama por causa da sua prostituição e por causa do seu engano. Essa é uma das consequências que vem sobre aqueles que pervertem o povo do Senhor. Aqueles que se dizem profeta, mas na verdade são bocas de Satanás. Aqueles que se dizem atalaias de Deus, mas na verdade são atalaias de enviados do inferno. Isso aqui é seríssimo. Jesus está dizendo: dei tempo para você se arrepender, você não se arrependeu, mas eis que eu vou colocar você numa cama de enfermidade, trarei doença sobre o seu corpo, para que você fique prostrada numa cama. No versículo 22, Jesus diz que traria uma grande tribulação, além de colocar ela numa cama. Preste atenção no texto. O texto diz que além de colocar ela numa cama, Jesus traria sobre aqueles que haviam adulterado com essa mulher uma grande tribulação. Olha o texto. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteraram com quem, irmãos? Com ela, com Jezabel, virá uma grande tribulação. Caso eles não se arrependessem, viria sobre eles uma grande tribulação. É provável que a linguagem aqui, irmãos, sobre o adultério, seja uma linguagem espiritual, falando do adultério espiritual que essas pessoas cometeram com essa profetisa. Mas nós não podemos descartar a ideia de que essa mulher provavelmente também tenha cometido adultérios sexuais com alguns homens daquela igreja. Nós não podemos descartar essa hipótese. Então é provável que ela adulterou tanto espiritualmente quanto sexualmente com algumas pessoas daquela igreja.
Jesus disse que sobre essas pessoas que adulteraram com ela, ele traria uma grande tribulação. E aí eu fiquei curioso em saber o significado da palavra tribulação aqui no grego, no original. Eu falei assim, mas que tribulação é essa? A palavra tribulação aqui no original, irmão, é opressão, aflição. Alguns dicionários colocam angústia. O que Jesus está querendo dizer? Que traria uma grande tribulação sobre essas pessoas. Ele está querendo dizer assim, se essas pessoas não se arrependessem, eu vou trazer sobre ela profundas torturas na alma, profundas opressões, profundas angústias. Ou seja, serão pessoas que serão oprimidas e afligidas no seu próprio espírito, na sua própria alma, pelo próprio Senhor Jesus. No versículo 23, Jesus engrossa ainda mais o caldo. Mas não estava ruim, pastor? Vai ficar um pouquinho mais. O versículo 23, Jesus aí engrossa um pouco mais o caldo. Ele diz que matará os filhos dessa mulher. Pesado. Olha o versículo 23. E ferirei de morte. Ferirei com dor de cabeça, irmão? Ferirei com dor de dente? Ferirei com disenteria? Ferirei com febre? Ferirei com morte. Os seus filhos. Irmãos, que frase pesada. A palavra filhos aqui pode também ser traduzida por seguidores ou discípulos. A NTLH traduz, e a King James atualizada, traduz a palavra filhos aqui por seguidores. Jesus está dizendo que os seguidores, é porque a palavra filhos aqui, às vezes tem associação àquele que pratica o pecado de alguém. Por exemplo, Ofni e Finéias, eles eram filhos de quem? Ofni e Finéias? Eli. Ele era filho de Eli. Mas a Bíblia diz que eles eram filhos de Belial. Mas peraí, ele não é filho de Eli? E Eli era quem? Um sumo sacerdote. Era um sumo sacerdote. Só que a Bíblia diz que eles são filhos de Belial. Por que eles são filhos de Belial? Porque o comportamento deles se assemelha a Satanás. Porque Belial no Antigo Testamento é uma linguagem para Satanás, para o inimigo. Jesus diz que os fariseus eram filhos do diabo. Por quê? Porque eles faziam a vontade do pai deles, que era o diabo. Ué, tinha sangue de Satanás na veia deles? Não, mas o comportamento deles atribuía a eles essa paternidade, essa filiação. Quando diz que Jesus matará os filhos dessa mulher, não está dizendo que ela teve filhos geneticamente. A ideia aqui é de que esses filhos aqui são aquelas pessoas que se assemelharam ao comportamento, ou se assimilaram à doutrina dessa mulher. Por isso que a palavra seguidores são mais apropriada ao invés de filhos aqui. E a King James atualizada traduz perfeitamente dizendo que são seguidores. São seguidores. Jesus está dizendo que os seguidores da doutrina dessa mulher serão mortos. E para que Jesus faria isso, pastor? Para que ele mataria essas pessoas, pastor? Com qual intuito? Com qual propósito? O texto responde, irmãos. Vamos fazer essa pergunta, vamos perguntar isso para o texto? Ô texto, por que ele vai matar essas pessoas? Com qual intuito vai matar elas? Com qual propósito? O texto responde. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Está aí o motivo. Jesus vai matar os seguidores de Jezabel com um propósito, para que todas as igrejas saibam que ele é aquele que sonda a mente e os corações. Ah, meus irmãos, isso aqui é uma verdade profunda. Jesus é aquele que sonda e esquadrinha a nossa mente e o nosso coração. Ele sabe a verdadeira intenção do nosso coração. Ele conhece aquilo que está guardado de oculto dentro do recôndito da nossa alma. Ele sabe. Jesus é longânimo, sim ou não? Tardio em se irar, mas ele vem com justiça quando não há arrependimento, porque ele sonda a mente e o coração. A linguagem aqui parece ser um tanto quanto pesada, mas é para mostrar que Jesus é o justo juiz e que ele leva a sério a santidade da sua igreja. Jesus leva a sério a santidade da sua igreja. Jesus leva a sério a santidade do seu povo. O texto de Efésios, capítulo 5, versículo 25 e 26, diz que Jesus se entregou pela sua noiva com o intuito também de santificá-la. Jesus não se entregou pela igreja somente para salvá-la, para redimi-la, para comprá-la. Isso é verdadeiro, mas tem mais um detalhe.
Efésios 5, 25 e 26 diz que Jesus se entregou pela igreja para santificá-la e purificá-la. Ou seja, a morte da cruz de Cristo nos purifica. A morte da cruz de Cristo foi realizada para purificar a igreja, para santificar a igreja, para imacular a igreja, para tirar as manchas da igreja, para lavar a igreja. Por isso que da cruz produz santidade, irmão. Da cruz emana santidade para mim e para a sua vida. É por isso que nós somos santos. Jesus leva a sério a santidade da sua igreja. Santidade é algo sério para Jesus. Jesus vai repreender essas pessoas aqui na igreja de Tiatira, esses filhos de Jezabel, esses seguidores de Jezabel. Jesus vai repreender para que todas as igrejas saibam quem ele é. Aquele que sonda a mente e o coração. Voltando aos olhos como chama de fogo, que é aquele que olha tudo e observa tudo. Lembra que não foi essa a descrição que ele fez de si mesmo no início da carta? Não foi essa a descrição que ele fez? Então ele está dizendo: eu sondo a mente e o coração de vocês que estão em Tiatira. Eu sondo a mente e o coração de vocês que estão na Ade, Jardim Encantado. Eu sondo. Ele tem os olhos como chama de fogo. E ele vai dizer que ele vai ferir de morte esses filhos para que todas as igrejas saibam que ele é aquele que sonda. Jesus está mostrando aqui uma verdade muito, muito valiosa que às vezes nós perdemos. Às vezes nós perdemos. Qual que é a verdade aqui? Jesus está mostrando que a correção dessa igreja serviria de exemplo para as outras. Olha o que o texto diz. E todas as igrejas saberão quem sou eu. Ou seja, Jesus vai corrigir a igreja de Tiatira com um propósito. Para que as igrejas saibam quem ele é, que ele leva a sério a santidade do seu povo. Isso nos mostra, irmão, que a disciplina tem a capacidade de gerar temor nas outras pessoas. E às vezes a gente negligencia isso. Eu faço administração, eu faço graduação em administração, e uma das matérias que eu aprendi é gestão operacional, que é gestão de pessoas. E alguns alunos, né, tinham a ideia de que, elogiar você elogia na frente de todo mundo, mas chamar a atenção você chama no secreto, você chama no escondido, você chama em particular. Para elogiar é público, para chamar a atenção é particular. Mas Jesus não está fazendo isso aqui não, irmãos. Jesus não está fazendo isso aqui não. Jesus está dizendo que vai ferir os filhos dessa mulher de morte para que todas as igrejas saibam quem ele é. Ou seja, as igrejas vão ter que ver isso aqui, eles sendo feridos de morte. E a Bíblia diz que quando você repreende alguém na frente de todo mundo, isso gera temor nas outras pessoas. Pastor, diz isso? Diz. É por isso que lá antigamente, na Assembleia de Deus, 50, 60, 70, se fazia a disciplina, era no altar, irmão. Quem lembra dessa época? Eu lembro dessa época, né? Muitas vezes o pastor em cima do altar fala assim: a irmã Mariazinha está disciplinada porque cortou o cabelo. A irmã fulana de tal está disciplinada porque ela caiu em adultério. A irmã ciclana está disciplinada porque ela roubou na empresa. O Beltrano lá atrás, o nosso irmão, ele está disciplinado, está afastado da comunhão porque ele fez isso na vizinhança dele, bateu nos camaradas lá e ele está disciplinado por isso. Fazia isso em cima do altar. E às vezes nós criamos uma cultura dizendo que é o quê? Meu Deus, que escândalo, expondo o pecado das pessoas. Eu até entendo isso, irmãos, mas a Bíblia diz que quando você repreende na frente de todo mundo, as outras pessoas criam temor dentro delas. Diz isso, pastor? Diz. Abre comigo aí, por favor. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 20. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 20. 1 Timóteo: aos que pecarem, preste atenção no texto, aos que pecarem, repreende-os na presença de quem, irmãos? Quem está dizendo isso aqui? Não, Jesus não. Quem escreve 1 Timóteo é outra pessoa. Quem? Paulo. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos. Para quê? Para quê, Paulo? Para que fazer isso? Para que também os outros tenham. Está aí.
Você quer fazer com que seus outros filhos tenham temor? Repreenda o que errou na frente deles. Repreenda na frente deles, porque assim eles terão temor. Assim eles terão temor. Você quer ensinar um cachorro, no meio daquele tanto de cachorro, que os outros aprendam? Corrija um na frente dos outros para você ver. Corrija os outros na frente dele para você ver. Irmãos, essa é uma demonstração bíblica. Repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Hoje, por questões de ética, por questões para a gente evitar processo, olha para você ver, para a gente evitar processo, para que o pastor não venha a ser tratado como um criminoso. Expôs meu pecado, agrediu contra a minha moral, para que a igreja não venha mais ser processada com questões de moral, Quais são os processos que envolvem isso, gente? Danos morais, agressão à imagem da pessoa. Hoje nosso código de ética prescreve que toda disciplina tem que ser no culto, tem que ser entre o disciplinado e o pastor e os seus cooperadores ao redor. Mas antigamente não era assim, irmãos. E aqui, o temor era diferente, não era? O temor era diferente, não era? Era. Porque quando se repreende um na frente dos outros, cria-se temor no coração dos outros. É isso que Jesus está dizendo para a igreja de Tiatira. Eu vou matar os seguidores de Jezabel. Para quê, Jesus? Você é o mal. Isso é muito mal, Jesus. Não, eu dei tempo para se arrepender e não quiseram. Eu vou repreender para que todas as igrejas saibam que eu sou o Senhor e zelo pela santidade do meu povo. Versículo 24 de Apocalipse capítulo 2. Jesus diz que haviam pessoas na igreja de Tiatira que não tinham seguido a doutrina de Jezabel e não conheceram as profundezas de Satanás. Olha o versículo 24. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos têm essa doutrina a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Isso aqui traz um alento para a minha alma, irmãos. Porque Jesus está dizendo que havia pessoas em Tiatira que não haviam se contaminado. Isso aqui que me chama a atenção. Havia pessoas que não haviam aderido à doutrina de Jezabel e não haviam conhecido as profundezas de Satanás. O que é as profundezas de Satanás? É o nível mais baixo de degradação moral e espiritual. As profundezas de Satanás. O nível mais baixo. Jesus está dizendo que nessa igreja algumas pessoas não conheceram essa doutrina. Nem todo mundo em Tiatira tinha se contaminado com a doutrina de Jezabel. Haviam remanescentes na igreja em Tiatira. Haviam aqueles que não tinham se contaminado com a doutrina de Jezabel. No versículo 25, Jesus diz que eles deveriam reter, guardar, conservar o que tinham até que ele viesse. Olha o versículo 25. Mas o que tendes, retende-o, até que eu venha. Para quem está falando isso? Para os remanescentes. Jesus está falando para os remanescentes. Os remanescentes deveriam conservar o que tinham até a volta de Jesus. É como se Jesus estivesse dizendo para os remanescentes: remanescentes, guarde a vida de santidade que vocês têm até que eu venha. Conserve a pureza espiritual que vocês têm até que eu venha. Não se prostitua com Jezabel até que eu venha. Não se assente na mesa de Jezabel até que eu venha. Mas o que tendes? Santidade, pureza, retende, guarde, conserve até que eu venha. A ideia do texto é: se guarde, se preserve, se mantenha puro, não ceda às pressões, não ceda os convites que Jezabel faz, não ceda às oportunidades que te apresentam e te distanciam dos caminhos do Senhor. Eis que eu estou voltando, mas o que tendes retende até que eu venha. Os remanescentes de Tiatira, irmão, deveriam se guardar puros até a volta de Jesus. No versículo 26, Jesus diz que aquele que guardasse suas obras e vencesse, esse receberia o poder sobre as nações. Olha o versículo 26. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. A palavra poder aqui no grego, irmão, fala de autoridade. Poder que fala de autoridade. O vencedor, ele receberá do próprio Jesus a autoridade para governar as nações.
a autoridade que o Pai deu a Jesus, Jesus irá compartilhar com os vencedores. Veja que curioso isso aqui, irmãos. Aquele que conseguiu se autogovernar, aquele que não aceitou as doutrinas de Jezabel, aqueles que não se assentaram na mesa de Jezabel, aqueles que não aderiram às filosofias vãs de Jezabel, aqueles que conseguiram se autogovernar, aqueles que conseguiram controlar a si mesmos, esses teria a autoridade para governar as nações. Ou terá, né? Ele terá a autoridade para governar as nações. Então, aquele que se autocontrolou, aquele que reteve o que tinha até a volta de Jesus, ele governará com Cristo, ele reinará com Cristo, ele estará para sempre com Cristo, irmãos. Jesus diz no versículo 27 que os vencedores governarão as nações com vara de ferro, ou seja, com justiça, com retidão, com equidade. Irmão, nós reinaremos com Cristo. Nós reinaremos com Cristo. Os que se guardarem puros e santos reinarão com Cristo. Os que se guardarem legitimamente puros e santos, aqueles que guardarem a doutrina, aqueles que não sentarem na mesa de Jezabel, aqueles que não dão ouvido à doutrina de Jezabel, eles governarão com Cristo, com justiça, com equidade. No versículo 28, Jesus promete dar ao vencedor, além da autoridade para governar as nações, ele promete dar ao vencedor a estrela da manhã. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 16, nos é dito que Jesus, ele é a estrela da manhã. Jesus é a estrela da manhã. Mas o que era essa tal estrela da manhã? O que ela significava? Tem uma imagem que eu trouxe e quero transmitir para os irmãos verem aqui. O que era basicamente a estrela da manhã? A estrela da manhã, meus irmãos, qualquer um. Não sei se os irmãos conseguem ver, mas o dia que está nascendo, a imagem mostra um dia nascendo, o sol está começando a apontar no horizonte, mas acima do sol tem um brilho mais claro lá em cima, essa é a famosa estrela da manhã. O que ela significa? Basicamente, a estrela da manhã, ela aparecia no horizonte quando o dia estava amanhecendo. Basicamente, ela aparecia antes do sol nascer. A ideia que se tinha é que essa estrela puxava o sol. Ela puxava o sol, aquela estrela mais brilhante lá em cima. A ideia que se tinha é que ela puxava o sol que estava lá embaixo. Ela era chamada de estrela da manhã, ou estrela d'alva. Por quê? Estrela da alva, estrela do início do dia. A ideia dela é que ela puxava o sol. Por isso que ela é chamada de estrela da manhã. Jesus diz aqui que o vencedor receberá das mãos dele a estrela da manhã. E quem é a estrela da manhã? Ele mesmo. O que significa a estrela da manhã, irmãos? A estrela da manhã é aquele que traz um novo dia, traz um novo alvorecer, traz um novo tempo, traz um novo século, traz uma nova era, traz uma nova oportunidade. Jesus é aquele que trará um novo século. Jesus é aquele que trará um novo dia para nós. Jesus é a verdadeira estrela da manhã. Ele trará um novo dia. Ele trará o sol do meio-dia. Ele trará uma nova era para nós, um novo século. Ele trará. Isso está perto de acontecer. Jesus trará sobre nós um novo alvorecer. Quando Ele voltar, haverá uma nova vida, irmãos. Haverá um novo século. Haverá uma nova oportunidade. Haverá um novo alvorecer sobre nós. Porque Jesus é a estrela.